Fala galera, beleza? Eu sou Heloísa do 2Bflix e hoje eu estou aqui com a disciplina de resistência dos materiais para ajudar você com essa disciplina difícil da faculdade. Logo depois desse vídeo a gente tem uma videoaula de questões e aí vai ficar muito fácil a gente entender esse assunto. Mas antes vamos aqui comigo. A gente vai falar sobre esforço interno e pelo método das seções, certo? Olha só, o que a gente precisa? Quando a gente precisa calcular as reações internas de uma estrutura, a gente precisa seccioná-la. E quando a gente seccioná-la, a gente precisa lembrar. Ó, essa daqui é a estrutura da esquerda, essa daqui é a estrutura da direita. Antes ela era uma só, mas agora eu seccionei, então eu transformei em duas. E aí, olha só, quando eu coloco um momento aqui no sentido anti-horário, a horizontal eu coloco para a esquerda e a vertical eu coloco para cima. Então, desse lado aqui eu vou precisar colocar a vertical para baixo, um momento no sentido horário, e a nossa horizontal para a direita, porque aí a gente garante que o somatório de momento, de força horizontal e de força vertical vai ser igual a zero, tá bom? Agora eu vou dar algumas dicas a vocês de como a gente olhar para a estrutura quando ela tiver uma carga que possa ser distribuída ou concentrada. Qual é a melhor forma? Como fica mais fácil? Então vamos lá aqui para o próximo quadro. Olha só, eu coloquei aqui a pergunta, onde fazer os cortes e para qual lado olhar? O nosso corte, eu vou estar considerando que está sempre no centro. Então, considerando o corte no meio da estrutura, para onde fica mais fácil a gente olhar. Vamos começar por essa estrutura aqui. Todas são vigas isostáticas, então isso não tem nenhum problema, não vai influenciar. Mas o que vai influenciar diretamente aqui vai ser a carga, o tipo da carga e o formato dela, tá bom? Então, se a gente precisa seccionar aqui no meio, para onde é que a gente vai olhar? A gente vai olhar para a esquerda ou a gente vai olhar para a direita? Nesse caso não faz muita diferença, porque a gente tem aqui uma reação vertical, tanto aqui quanto aqui. E aí, quando a gente precisar calcular o momento, a força horizontal e a vertical, não vai fazer diferença, porque tanto aqui quanto aqui a gente vai ter uma vertical, que inclusive vai ser igual. Já nesse caso aqui também, quando a gente precisar seccionar, e aí a gente olha para a esquerda ou para a direita. Tanto faz, porque a estrutura ela é simétrica. Então, tanto aqui quanto aqui, a estrutura é simétrica. Então, quer dizer que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, não faz muita diferença, porque ela é simétrica. Aqui não vai fazer diferença, tá? Mas quando a gente chega para um caso como esse aqui, a gente já vê que desse lado tem uma carga distribuída e desse lado aqui não tem. Lembra que se a gente olhar para a esquerda ou se a gente olhar para a direita, os valores têm que ser iguais? Então, aqui do lado esquerdo, a gente só tem uma reação. Então, a gente só tem uma força e ela é concentrada. Quando a gente for calcular o momento, a gente vai considerar essa distância aqui. A vertical vai ser ela mesma e a horizontal não vai ter. Se a gente olhasse para o lado direito, a gente teria, além da reação vertical do apoio, a gente teria também uma distribuída. Então, fica mais difícil a gente fazer. Não é que seja difícil, mas a gente vai ter um esforço maior para poder calcular. Nesse caso aqui, a gente vai ter que seccionar aqui no meio e a gente tem duas forças verticais do lado esquerdo ou dois momentos. Olha só, desse lado aqui a gente vai ter a reação também e aqui também, né? Dos apoios. Eu prefiro calcular olhando para a direita nesse caso, porque quando eu for calcular o momento, ele já está aqui, ó, já tem os valores do momento. E aí eu só vou precisar multiplicar a força da reação por uma distância para achar o momento aqui nesse ponto. Nesse caso, olhando para a esquerda, eu precisaria multiplicar tanto essa força quanto essa pela distância que ela está desse ponto aqui. Então, seria um esforço a mais para a gente conseguir achar o momento. Então, eu olharia para o lado direito. Nesse caso aqui, que é bastante importante, eu também olharia para a esquerda. Por que isso? Porque se a gente olha para a esquerda, o que é que a gente vai ter? Aqui, um triângulo, certo? Um triângulo que ele é semelhante ao triângulo maior. Se a gente olhar para a direita, a gente vai ter um trapézio. E aí a gente teria que dividir a nossa carga distribuída
num triângulo e num retângulo. Então, olha para a esquerda, a gente vai ter um triângulo aqui e a nossa reação. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Continuem assistindo para ver a questão que eu fiz para vocês. E tá super top, eu espero que vocês tenham gostado. E deixe seus comentários aqui pra gente saber o que vocês estão achando. Valeu e até a próxima!